Bom dia, minha gente, como vocês estão? Bom dia, não sei se tu já almoçou, pra mim aqui ainda é bom dia, só vou almoçar depois da live. E hoje a gente vai falar das estratégias, eu vou trazer aqui pra vocês algumas estratégias pra ti parar de perder tempo e acelerar aí os teus resultados, independente do que tu queira realizar, independente do objetivo que tu queira aí alcançar. Já parou para observar que tem muitas pessoas, e talvez seja o teu caso, que estão terminando aí o dia cansadas? Só que daí eu quero te convidar a observar que também tem pessoas que terminam o seu dia transformadas, com seus objetivos ali realizados, sentindo que foram produtivas. E aí muitas vezes tem aquela percepção de que o teu problema é tempo. E na verdade não é o tempo, né? Porque é aquela famosa, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Em partes eu não concordo, porque a gente não tem as mesmas 24 horas. Cada um tem um contexto diferente. Então, por exemplo, uma mulher que é mãe com filhos, ela não tem as mesmas 24 horas de uma mulher que não tem filhos. Partimos desse princípio. Mas olhando aí para o teu contexto, tá? O que tu está fazendo com as tuas horas, independente do contexto que tu tenha? Será que tu tá aproveitando o teu tempo ou tu está perdendo o tempo? E aqui a gente vai aprofundar bem, eu vou trazer estratégias para te aprender a aproveitar melhor esse teu tempo, para te parar de perder tempo e, consequentemente, aí melhorar os teus resultados também. Mas antes de eu trazer essas estratégias, a gente precisa conversar e entender aqui, né, sobre isso. Quando a gente tá com a nossa mente travada, quando a gente tá ali com questões, eu chamo de pedras no nosso caminho, né? Às vezes uma tarefa muito simples, ela vira algo pesado. E é difícil de tu fazer. Muitas vezes é até impossível de tu fazer, de tu conseguir realizar. Quando a nossa mente está alinhada, quando a gente tem as coisas resolvidas, às vezes tu consegue resolver ou fazer ali, executar algo em 2 horas que muitas vezes, quando aquela pedra estava ali no teu caminho, tu levaria 2 meses e talvez nem conseguiria fazer. E é desconfortável a gente olhar para isso e pensar, ai, por que tem pessoas que conseguem, por que eu não consigo? E aí vem aquele sentimento, né? Parece que a gente tá atrasada, parece que a gente não é capaz. E talvez tu até esteja atrasada, mas atrasada que eu não quero que tu te compare aos outros, eu quero que tu te compare a ti mesmo. Então, quem tu era ontem, quem tu é hoje, essa comparação é que eu sempre falo, né? Que é a válida. Bom dia, Nilza, minha querida. Quando a gente fala em construir uma vida nova, a gente só pode olhar para isso comparando com a gente mesmo. Então tá, se até aqui foi assim, eu quero entender a partir de hoje que todos os dias eu vou buscar ser um pouco melhor. Como é que a gente faz para se tornar um pouco melhor? Como é que a gente faz então para ter resultados melhores? Eu sempre falo também pra vocês, né, gente, que a pessoa que te trouxe até aqui, ela não vai te levar pra outro lugar, então ela não vai te levar pra outro resultado. Então, o primeiro ponto é a gente começar a alinhar a nossa mente e entender esses padrões aí que estão se repetindo, esse automático aí que tá operando na tua vida que te mantém nesse lugar. E aí a gente começa a entender aqui os verdadeiros motivos, né, de tu tá aí perdendo tempo. Muitas vezes a gente acha que a gente tá perdendo tempo porque a gente procrastina. O que eu mais ouço falar é que, meu Deus, eu procrastino, né? Eu sei que eu preciso fazer, eu não consigo e tal. Só que a procrastinação, ela é só um sintoma. A raiz que faz com que tu perca tanto tempo, ela vai variar de uma pessoa para outra, de um contexto para outro. Às vezes, tem várias questões por trás aí que te fazem procrastinar, por exemplo.
E aí existe aí uma confusão mental, existe muitas vezes uma sobrecarga emocional, existe falta de clareza do caminho ou de tu te conhecer mesmo. Existe medo de errar, existe medo de julgamento. Existe aí, em resumo, independente de qual é a raiz do problema, existe aí uma mente treinada para sobreviver, não para crescer. Então, se a tua mente e a nossa mente, ela é naturalmente treinada para sobreviver, porque o nosso cérebro ele vai tentar nos proteger o tempo todo. Essa nossa mente treinada para sobreviver, ela não é treinada para crescer. Então, enquanto tu tá aí perdendo tempo, talvez seja simplesmente a tua mente te protegendo. Só que essa proteção, infelizmente, ela nos paralisa e ela nos impede muitas vezes de viver. Por isso que a gente fala, né? Está sobrevivendo e não vivendo, e não realizando sonhos, e não conquistando o que tu quer conquistar. Então, talvez a tua mente vive em alerta, e esse alerta faz com que ela não consiga executar. E aí, o que ela consegue? Adiar. E é por isso que tu procrastina, mas o motivo dessa procrastinação pode variar. Pode e vai variar, né? Cada um tem um contexto, cada um tem uma história. Os registros que a gente guarda de tudo que a gente já viveu até hoje é o que fazem esses alertas despertarem. E sabe o que é pior? Quando a gente tá nessa situação e se vê perdendo tempo, porque a vida tá passando e muitas vezes tu tá ali vendo a tua vida passar sem fazer o que tu gostaria de fazer, é que a gente passa se prometendo, agora vai, não, amanhã eu faço, hoje é segunda-feira, hoje eu vou começar a semana com tudo, e eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, cheio de plano. Só que daí, a segunda-feira acaba virando até um peso muitas vezes, né? Por quê? Tu abre o celular, aí tu consome ali um conteúdo, aí tu anota algumas metas, aí tu pensa em tudo que tu deveria fazer, em tudo que tu gostaria de fazer, só que tu não consegue começar, tu não consegue fazer. E aí quanto mais o tempo passa, mais tu vai se sentindo culpada. E quanto mais tu te culpa, mais pesa, né? E aí essa culpa, o que ela faz? Ela rouba totalmente a tua energia. Quando tu vê, passou-se a segunda-feira, chegou a noite, tu tá cansada, sem energia e tu não fez nada daquilo que tu gostaria. Aí começa aquele ciclo, né? Culpa, procrastinação, autocobrança, e mais culpa, e mais procrastinação. Quando tu vê, a semana passou, é segunda-feira de novo, e a situação não mudou, piorou, né? Porque daí tá mais pesada ainda, porque a gente tem mais culpa. Outra coisa que acontece muito, tá? Além das travas que existem por trás, além da raiz do problema, que é emocional, que faz com que tu fique aí perdendo tempo e não consiga fazer o que tu gostaria de fazer, consequentemente não consiga chegar nos teus objetivos, existe também muitas de vocês que querem resolver tudo sozinhas. Então, tu pensa que, bom, como eu já sei, como eu já tenho conhecimento, eu só preciso colocar isso aqui em prática. E não é bem assim que acontece, né? Até porque se fosse, a gente conseguiria. Então, eu vejo que isso atrasa muito a nossa vida e trago como conhecimento pessoal também, porque isso já atrasou muito a minha vida. Teve uma época que eu queria resolver tudo sozinha. E por uns 2 anos eu fiquei tentando sozinha. E eu posso dizer que aqueles 2 anos foram perdidos por quê? Porque no momento que eu entendi que eu precisava de ajuda, que eu precisava de alguém que já tinha trilhado aquele caminho que eu queria trilhar, que sabia o caminho, que sabia como fazer de uma maneira mais assertiva. Nossa, quando eu me abri para isso, o que em 10 anos eu não consegui fazer, eu consegui fazer ali em meses. E é difícil, né? Às vezes a gente não tá aberta a esse ponto. Mas eu tô aqui pra te dizer que vale a pena quando a gente se abre pra isso. Então, como que eu passava? E talvez seja a tua situação também. Eu passava... Bom dia, Lu! Eu passei ali anos, né, tentando entender muitas coisas.
tentando entender qual caminho seguir, o que fazer, como me destravar, e como vender, e como me posicionar, como parar de procrastinar, que essa era a maior dor que eu tinha. Só que quando eu tentava descobrir tudo isso sozinha, adivinha, a vida estava passando, o tempo estava passando. E aqui entra uma questão muito importante, né? O quanto tu economiza de tempo quando tu para de tentar tudo sozinha e aceita receber ali um direcionamento. Tu economiza tempo de vida. Então, por exemplo, quando tu escolhe alguém para te conduzir, então tu escolhe uma mentora aí para te conduzir, o que ela vai? Ela vai te conduzir como? Ela vai olhar qual é o teu problema, o que tu precisa fazer, o que tu tem aí para resolver, e ela vai te trazer de todo o conhecimento dela só o que tu precisa. Para que serve uma mentora? Para encurtar o teu caminho. Aí, pensa comigo. Vou me usar como exemplo, tá? Imagina aqui que eu sou tua mentora. E de algumas que estão aqui eu sou mesmo, né? Mas então, eu sou tua mentora, tá? Eu investi, acho que olhando ali para as formações e mentorias que eu já fiz, dá mais ou menos uns 50 mil reais em curso, formação, mentoria, tudo que eu já... especializações que eu já participei, né, que eu já fiz. Mas aí pensa aqui, ó. Imagina, vou trazer um exemplo bem simples. Imagina que tu quer saber o teu temperamento, tá? Então tu quer aprender ali a estruturar uma rotina conforme o teu temperamento, tu quer entender como tu funciona, tu quer o plano prático para... Eu sempre digo, né, que o análise de temperamento é como um manual de instruções da tua vida. Tu quer entender isso. Se tu tem uma mentora que consegue te direcionar, e aqui nesse exemplo que eu tô dando, como é que funciona, tá? A gente faz eu faço a tua análise, eu te entrego um relatório pronto com todos os direcionamentos e um plano de ação para ti. Tu não precisa, aqui eu tô explicando para te entender o quanto tu vai economizar de tempo. Tu não precisa fazer uma formação que eu fiz de analista de temperamentos humanos, conhecer todos os temperamentos, entender como analisar, treinar, executar, aprender a fazer um relatório, fazer esse relatório, estruturar um plano de ação. Tu não precisa de tudo isso. A gente precisa de umas 2 sessões de 1 a 2 horas, onde eu vou te entregar tudo isso pronto e tu só vai executar. Então, só nesse pequeno exemplo que eu te dei aqui, olha o quanto de tempo que tu economiza. Por que eu peguei esse exemplo? Foi o mais simples aqui que eu lembrei. Mas agora vamos mais longe. Tem coisas mais demoradas. Que seja, entender os teus bloqueios emocionais. Se eu vou contigo olhar para os teus bloqueios emocionais, eu vou ouvir a tua história, eu vou ver teu contexto, eu vou entender qual é o problema e a gente vai olhar para esse problema para resolver e a partir daí entender o teu contexto, os teus comportamentos, os teus hábitos, qual é o resultado que tu busca pra gente buscar esse resultado juntas. De novo, tu não precisa entender tudo sobre bloqueios emocionais, tu não precisa estudar por 3 anos. Tu não precisa fazer uma formação para se especializar em bloqueios emocionais. Porque eu vou pegar só o que tu precisa de todo o meu conhecimento e juntas a gente vai estruturar isso. Quando eu falo aqui que às vezes tu tá perdendo muito tempo por querer fazer sozinha, é sobre isso. E é óbvio, né, que tu não vai fazer formações para entender aí as suas questões. E é pior ainda, né? Porque se tu fizesse ainda, tu teria a chance, e vou dizer, mesmo assim a gente não consegue, porque eu própria, gente, com todo o conhecimento que eu tenho, todas as formações que eu tenho, muitas vezes eu preciso de ajuda para olhar para as minhas dores. Porque a gente não consegue olhar para a nossa dor sozinhas. Não é tão simples assim. A gente consegue muito facilmente olhar de fora para a situação de alguém com conhecimento, com ferramentas,
e resolver rapidinho o problema daquela pessoa. Mas quando é com a gente mesmo, o buraco é muito mais embaixo. Imagina quem não tem esse conhecimento. Imagina quem não tem as ferramentas. E aí, às vezes, tu tá há 10 anos ali, talvez tu já tenha entendido. Não, eu tenho travas, é que eu tenho bloqueios, eu tenho questões que eu tenho que resolver. Mas como que tu vai resolver? Com que caminho? Que ferramentas? No teu dia a dia, da hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir, o que que tu vai fazer pra resolver isso? Entendem? Entendem o quanto a gente perde tempo tentando sozinha? Então, aqui no exemplo que eu trouxe, qual que é a diferença de tu tentar sozinha e de tu ter alguém pra te conduzir? Tu não vai precisar passar por todos os erros que eu passei, por exemplo. Porque eu já vou te trazer pronto o que funciona. Tu não vai precisar estudar por 10 anos ali, por exemplo, no exemplo aqui que eu dei, comportamento humano. Porque eu vou pegar só o que tu precisa de tudo que eu já estudei para te aplicar na tua vida. Tu não vai precisar investir 50 mil reais em vários cursos, treinamentos, formações, mentorias, para juntar aí todas as peças e resolver o teu problema. Então, quando tu tem alguém para te conduzir, que já trilhou esse caminho, que já tem esse conhecimento, que já atendeu várias pessoas, muitos casos, às vezes parecidos até com o teu, essa pessoa vai encurtar o teu caminho. Porque ela vai pegar de tudo isso que ela investiu, todo esse tempo que ela estudou, toda a experiência nos atendimentos para ajudar ali na tua questão, só no que tu precisa. Sem precisar gastar, investir esse tempo todo, esse valor todo. Quando eu cheguei a essa conclusão e eu entendi que eu precisava de alguém que já tivesse trilhado o meu caminho para parar comigo, olhar para as questões que eu tinha que resolver e eu também parar e dar essa olhada para dentro e resolver, que as coisas começaram a caminhar. Inclusive, se eu estou aqui hoje, é porque eu tive ajuda de alguém lá atrás. Então, independente do que tu queira pra tua vida, do resultado que tu queira pra tua vida, buscar alguém que já passou por isso, que já tem esse conhecimento, vai te economizar anos de vida. Porque essa pessoa, ela vai filtrar só o que tu precisa. Ela vai organizar as informações, as ferramentas que tu precisa. Hoje eu tô muito feliz, Nilza. A verdade? Hoje estou muito bem, muito feliz. Mas nem sempre foi assim. E sabe o que é mais incrível? E aí a Nilza falou isso. O que é mais incrível? Quando a Nilza falou ali, hoje eu tô muito mais feliz. Tô muito mais feliz, me sinto muito realizada, Nilza. E tem outra questão aqui. Quando eu entendi isso, quando eu passei pelos meus processos, quando eu estudei tudo que eu estudei, fiz todas as formações, mesmo assim, muitas vezes para olhar para mim eu precisei de ajuda, eu entendi a importância disso e aí mais vontade eu tive ainda de ajudar pessoas, sabe? De entender que todo esse conhecimento que eu tenho, todas essas formações que eu fiz, mentorias, tudo que eu já aprendi até hoje, eu consigo olhar para alguém, identificar o problema dela, a solução para o problema dela e dar essa acelerada aí nos resultados. E assim, ó, é aquela coisa, sabe quando tu experimenta algo muito bom? Tu não consegue guardar só pra ti, tu quer compartilhar com os outros também? É isso que acontece. E é por isso que eu amo tanto meu trabalho, né, gente? Eu sempre falo pra vocês. Se é uma coisa que me deixa bem feliz, realizada e me recarrega, é isso. Quando eu tô aqui fazendo uma live com vocês, quando eu tô lá entregando uma aula para as minhas alunas, ou quando eu tô atendendo alguém em sessão, eu saio feliz, recarregada, eu não canso. Sempre digo pra vocês, né, que o que faz a gente se sentir cansada é fazer pouco daquilo que a gente ama. Quando a gente faz muito daquilo que a gente ama, a gente não cansa. Ah, tu pode até ficar ali um pouquinho cansada, fisicamente falando,
mais a sensação de estar energizada, sabe? De se sentir feliz, bem, realizada, contribuindo de certa forma com outras pessoas também. Isso não tem preço e é até difícil explicar. Só quem passa por isso entende. E a diferença é gritante, porque lá antigamente, quando eu era essa pessoa que só perdia tempo, que procrastinava, que não conseguia fazer o que tinha que fazer, era totalmente o contrário. Eu não fazia aquilo que eu gostava, porque eu não conseguia executar, e eu me sentia muito cansada, sem energia. Nossa, era como se eu me sentisse fraca. Essa era a sensação. Parecia que eu tava desnutrida. Energeticamente falando. Por quê? Porque eu tava fazendo pouco daquilo que eu amava. Eu não tava conseguindo fazer o que eu gostava. É muito bom colher os frutos do nosso trabalho. Com certeza, Nils, é muito bom. Então, gente, esse exemplo que eu trouxe aqui pra vocês é pra vocês entenderem que talvez esse esteja sendo o teu erro. Talvez tu tenha muito conhecimento, talvez tu tenha feito cursos, talvez tu tenha feito várias coisas, tentado várias coisas aí sozinha. Mas em nenhum momento tu pegou alguém ali pra pegar na tua mão e te dizer, ó, pra resolver isso aqui, tu precisa disso aqui. E aí para te conseguir fazer isso aqui, executar isso aqui, tu vai precisar disso aqui. Sabe? Eu antigamente, antes de passar por todo o meu processo, eu comprava muitos cursos, estudava muito e eu não executava nada. E aí quanto mais eu estudava, mais a sensação de que eu precisava estudar. Sabe? E muitas de vocês me trazem isso. Nossa, eu estudo, eu fiz tal curso, eu isso, eu aquilo. E às vezes vocês me falam, mas eu acho que eu preciso ainda de tal curso para conseguir fazer isso aqui. Quando vocês não estão conseguindo nem colocar em prática aquilo que vocês já sabem, não é mais conhecimento que vocês precisam. É destravar a ação mesmo, né? É destravar o como agir, o como fazer isso. E aí, nesse ponto aí que vocês travam e muitas vezes estão perdendo tempo. Então tem a questão de entender quais são as tuas travas, tem a questão de tu talvez esteja ali tentando fazer sozinha. E aí o que vai acelerar o nosso resultado? O resultado mais rápido, ele não vai vir de tu fazer mais. Até porque tu não tá conseguindo muitas vezes nem fazer o básico. Ou tu tá fazendo, se esforçando e não tá tendo resultado ali também. O teu resultado, ele vai chegar mais rápido quando tu para de desperdiçar energia mental. Quando que a gente desperdiça a nossa energia mental? Às vezes tu trabalha o dia inteiro, ou tu te ocupa o dia inteiro. Talvez tu tá sempre ocupada, mas não tá sendo produtiva. Talvez tu faz coisas que não fazem sentido nenhum pra ti ou que tu não gosta e isso deixa tua mente cansada, isso pesa. Aí tu se sente ali travada, tu se sente confusa, tu se sente sobrecarregada emocionalmente. E aí vem aquela sensação que eu falei, né? Parece que a gente tá desnutrida energeticamente, porque realmente a gente às vezes nem fez tanto, mas cansa muito mais. Porque fisicamente tu tá ocupada, mas mentalmente tu tá paralisada. E às vezes é pior, tu tá ali parada, tu não fez nada o dia inteiro, mas a tua mente, ela nunca parou. Ela nunca parou. E isso traz um cansaço mental também. A gente precisa, as nossas ações precisam acompanhar a nossa mente. As duas têm que caminhar. Cada uma tem que dar um passo. Não dá pra só fazer e também não dá pra só pensar. Enquanto a gente não resolve essas travas, esses padrões mentais aí que ficam te sabotando, a gente vai continuar andando em círculo, né? Correndo atrás do rabo, como a gente diz. E aí, às vezes, tu também precisa de alguém ali pra te dizer, ó, tu tá fazendo isso aqui errado, ou a gente precisa resolver isso aqui. Às vezes tu tá ali, tu aprendeu uma estratégia que é simples, que às vezes se tu só aplicasse aquilo ia resolver.
ia te trazer o resultado que tu busca, só que aí tu não executa porque tu não consegue executar. Às vezes tu fez ali um curso, sei lá, de marketing. Ah, eu fiz aqui um curso de marketing pra fazer conteúdo. Só que aí tu não consegue aparecer. Por quê? Porque tu tem bloqueios com exposição. Vai resolver aquele curso de marketing lá que tu fez? Não vai. Porque aí tu sabe tudo. Aí é pior ainda, porque aí tu sabe tudo e mesmo com todo esse conhecimento tu não consegue executar. Aí tu te sente ainda pior e culpada e fica mais pesado ainda. Por quê? Porque tu tem que resolver é o que tá por trás do teu problema de aparecer. É a trava com a exposição. Então aquele conhecimento do teu curso ali de marketing, por exemplo, ele não vai resolver nada. Às vezes tu faz um curso de vendas e aí tu não consegue vender. Às vezes tu sente culpa por cobrar. Por quê? Porque existe uma trava ali por trás de cobrar, de colocar preço no teu trabalho. Sei lá, às vezes tu fez lá um treinamento de organização. E aí tu tem tudo organizado. Nossa, tu é a rainha do planejamento. Só que aí tu planeja e não executa nada, porque tu continua ali procrastinando. Teu problema é a organização? Não. De novo, tu não consegue executar, colocar em ação aquele conhecimento que tu tem. Então entende que na maioria das vezes o problema nunca foi estratégia, nem tempo, nem conhecimento, nem capacidade, né, gente? Muito menos, porque todas nós temos capacidade de fazer o que a gente quiser. Na maioria das vezes o problema tá aqui, ó, é a tua mente que não consegue aí executar as estratégias, o conhecimento que tu aprendeu. Ok, já entendemos. Agora eu trouxe aqui algumas estratégias, tá? Pra te aplicar aí e parar de perder tempo. Parar de se sabotar, né? No quesito alcançar mais rápido os seus resultados. A primeira, que tem muito a ver com o que eu já falei aqui, é que tu pare de tentar mudar a tua vida sem mudar a tua mente. Entendendo que tudo começa aqui. Pra começar, tá? Se tu não resolver aqui, tu pode até chegar a algum resultado, só que dificilmente tu vai conseguir sustentar esse resultado. Então, sabe aquelas pessoas que às vezes até realizam algumas coisas, começam a ter resultado, mas param, mas desistem, mas chegam ali no limite e não conseguem avançar mais? É porque tem algo para ser resolvido aqui que não foi resolvido e faz com que tu não consiga sustentar esse resultado. Tu não vai conseguir sustentar um resultado se a tua mente estiver ali emocionalmente travada. Se existirem ali alertas que disparam toda vez que tu for fazer algo, tu for para um próximo degrau, para um próximo nível. Como é que a gente identifica isso? Se tu sente medo, culpa, sente que tem coisas ali para fazer que tu não consegue. E aí o que acontece? Às vezes tu consegue até um certo ponto e quando tu começa a crescer, a ter mais resultado, que tu vê, opa, agora eu tô indo para um próximo nível, paralisa de novo, trava. Aí tu sente, tu tem dúvidas, vem aquela confusão mental, né, de, ai, será que é isso mesmo? E aí tu começa a te sabotar, começa a vir vários questionamentos. E muitas vezes tu para, às vezes tu volta lá pra estaca zero. E aí tu vai tentar outra coisa, porque tu acha que aquilo não é pra ti. Quando, na verdade, tu teria que resolver aqui, ó, a raiz do problema, né? Muitas vezes a tua mente, ela entra em guerra ali contigo, mesmo antes de tu tentar, mesmo antes de tu começar. Então, a primeira estratégia é que tu resolva o que tá te travando aqui. A segunda, que também tem tudo a ver com o que a gente falou até aqui, é que tu tenha a clareza de direção. Então, o que acontece? Muitas vezes, tu tá recebendo aí direcionamento de tudo que é lado. Não é
sobre ter várias estratégias. É sobre tu ter uma e seguir. Hoje, com esse acesso todo que a gente tem aqui na internet, a chance disso acontecer é muito grande. Porque aí tu tá ali, ó. Tu vê várias pessoas dando várias dicas. Então, tu entra aqui no Instagram, tem 20 pessoas diferentes, te dando 20 direcionamentos diferentes. E aí tu pensa, esse é legal. Não, mas e se eu tentar esse? Não, mas esse aqui também é bom. E aí, o que acontece? Tu tem ali 20 direções diferentes e não faz nenhuma. Não consegue focar em nenhuma. Então, entende que tu não precisa fazer tudo. Tu precisa escolher uma coisa e fazer essa coisa dar certo. E aqui vem também a importância de tu escolher alguém para te conduzir. Alguém que possa entender o teu contexto, o que vai funcionar melhor para ti e dizer, é aqui. É só isso. Faz isso aqui até dar certo, que vai dar certo. E essa clareza, ela economiza muito a nossa energia, né? Direção acelera resultado. Então, quando tu passa, tu para de olhar para várias direções sem saber para qual tu vai, e tu olha só para uma e tu caminha naquela direção. Mesmo que não seja totalmente certa, se tu focar em apenas uma direção, tu vai ajustar o que precisa ajustar no caminho. Mesmo que demore um pouquinho por causa dos ajustes, tu vai ganhar muito tempo. Porque não tem como dar errado. Agora, começar 20 coisas diferentes e não continuar nenhuma, aí o estrago é garantido, né, gente? Porque não tem como a gente ter resultado. A terceira estratégia que eu trago aqui tem muito a ver com essa segunda, que é que tu pare de consumir conteúdo compulsivamente, que é consumir muito conteúdo, muita informação e não conseguir aplicar. Então, às vezes tu tá aí, sei lá, tu assiste live de 10 pessoas diferentes, aí tu tem lá 3 treinamentos que tu comprou, aí tu tá lendo mais um livro, aí tu vai lá no YouTube e tu vê outro vídeo falando do que tu quer resolver aí, mas de outra forma. A tua mente, ela já tá lotada, cheia, saturada de tanta informação e tu não faz ideia de qual dessas 1000 informações aí tu vai aplicar. Tem um questionamento que eu gosto, que um dia eu me fiz, e gente, eu fiz uma limpa nas minhas coisas, que é mais ou menos assim, ó. Se tu, pegasse aí 10% de tudo que tu tem anotado, de conteúdo, de ideia, de estratégias, onde tu estaria hoje? Gente, quando eu fiz essa reflexão, eu me dei conta que naquela época eu tinha uma pasta, juro pra vocês, dessa altura, de anotações, tá? De aulas, de treinamentos, de ideias, de estratégias, que eu estudava muito e não tava aplicando. Nesse dia, eu peguei essa pasta, eu fui olhar tudo que eu tinha ali e tudo que eu vi que não fazia sentido, eu excluí, eu botei fora. E aí eu pensei assim, não, o que tem aqui que é aplicável, eu vou aplicar. O que não faz sentido, eu vou botar fora. Gente, a sensação que eu tive foi de alívio mesmo. Eu acho que é mais fácil de se confundir do que achar a direção. Com certeza, Nilza. E desde então, eu cuido muito para não acumular conhecimento e sem aplicar. Então, hoje, eu tenho muito esse cuidado de tudo que eu aprendo aplicar. Então, ou eu vou transformar em uma live aqui para vocês, ou eu vou transformar em um conteúdo, ou eu vou transformar em uma aula para as minhas alunas, ou eu preciso aplicar ou na minha vida, ou transferir para alguém que precise daquele conhecimento em formato de uma live, de um conteúdo, de uma aula, seja o que for. E é libertador, gente. Então, tenham esse cuidado, tá? De parar de consumir muito conteúdo. Escolham uma pessoa que vocês sentem ali uma conexão, que vocês gostam do jeito dela, que vocês confiam nela para te conduzir e fica com essa pessoa, sabe?
Para de consumir vários conteúdos e compulsivamente, né? Porque isso com o tempo vira até que um vício, onde tu não consegue. Se tu comprou um treinamento, aplica o que tu tá estudando naquele treinamento antes de pensar talvez em comprar outro, principalmente se for ali do mesmo assunto, né? Observa as anotações que tu tem aí. Faz uma limpeza que nem eu fiz. Pega aí tudo que tu tem anotado e pensa assim, não, isso aqui é importante, é relevante, eu vou aplicar. Como que tu vai aplicar na tua vida? Se não é relevante, rasga, bota fora. Observa aí o que tu tem salvo no teu celular. As pessoas que tu segue. Sabe? Os conteúdos que tu tá... ali consumindo, né? Observa aí os treinamentos. Às vezes tu comprou um curso que não tem mais nada a ver contigo. Às vezes tu tá ali com peso de assistir aquelas aulas, sendo que nem faz mais sentido pra ti. Tu não precisa. Naquele momento tu achou importante, comprou, ok, talvez hoje não te sirva mais. Tu não é obrigada a consumir. Ou se faz sentido, vai lá. Talvez reveja as aulas com esse outro olhar agora. Não, eu vou assistir uma aula e eu vou aplicar. Aí depois que eu aplicar, aí eu assisto outra. Porque muitas vezes tu assistiu um curso inteiro e não aplicou nada. Serviu de quê? De nada. Tu botou tempo e dinheiro fora. Então, para de consumir, tá? Conteúdos compulsivamente sem aplicar. É muito mais produtivo, tá? Tu assistir uma aula de 15 minutos e aplicar aquela aula do que assistir um treinamento inteiro e não aplicar. Quem estuda muito e não aplica nada, tá no mesmo degrau ali, no mesmo nível de quem não estuda nada. Então não seja essa pessoa. Dá uma olhada aí nos prints que tu tira no teu celular. Sabe quando tu acha algo muito legal, tu printa e diz, eu vou fazer isso aqui, e tu nunca fez? Apaga do celular. Apaga o que não faz mais sentido do celular. Deixa de seguir pessoas que não faz sentido. Sabe aquilo? Às vezes tem alguém ali que tu segue e fica vendo conteúdo e tu nunca vai aplicar, nem faz sentido pra tua vida. Tu tá só perdendo tempo. O que a gente tá falando aqui hoje? Perder tempo, de acelerar os nossos resultados. Então, são detalhes que fazem toda a diferença. Entende que o resultado, ele não vai vir por quantidade de pessoas que tu segue, ele não vai vir por quantidade de pessoas que tu acompanha, não vai vir por quantidade de cursos que tu compra, não vai vir por quantidade de aulas que tu assiste. O teu resultado vai vir da execução de tudo que tu consome. Então, vamos consumir menos e executar mais. Vamos consumir na mesma proporção que a gente consegue executar. E aqui a gente volta lá pro início. E se tu não consegue, entenda que tem travas, questões aí para serem resolvidas. Que se tu não resolver, muito provavelmente tu também não vai conseguir executar. Então olha a importância de resolver isso. Olha a importância de entender que isso vai te economizar tempo, vai acelerar os teus resultados. Tu vai parar de perder tempo, né? A quarta estratégia também tem muito a ver com o que a gente já falou. Tem alguém que enxergue o que você não vê. Muitas vezes a gente tá... É como eu falei, né? Lá no início tinha várias questões ali que eu já tinha entendido. Eu queria resolver, achava que ia resolver sozinha. E tinha coisas que eu não conseguia enxergar. Então é mais ou menos assim. Imagina, tá? Que tu é um pote. Um pote. E aí, por fora desse pote, tem um rótulo. Só que tu é o conteúdo de dentro do pote. Não tem como a gente ler o rótulo estando dentro do pote. Então, se tu é esse conteúdo aí dentro do pote e tu tá tentando ler o que tá do lado de fora, te garanto que tu não vai conseguir. Trago esse exemplo aqui porque imagina, tá? Tu sendo esse pote.
Tu tá tentando enxergar o que tá do lado de fora. Tu não consegue. Quem tá de fora olha pra ti e de longe vê tudo ali que tu não tá conseguindo ver. Quando a gente busca ajuda de alguém, é exatamente isso que acontece. Tem muita coisa que tu não vai conseguir ver sozinha. A gente olhando do lado de fora enxerga. E aí, às vezes, eu vou te fazer perguntas. Essas perguntas tu mesma vai responder, mas tu precisou de alguém que olhasse de fora para trazer as perguntas certas, para te encontrar a solução daquilo que tu queria. As respostas já estão aí. Só que a gente não consegue se perguntar, a gente não consegue direcionar para o lugar certo, no momento certo, muitas vezes essas perguntas. Então, tu não consegue ler o rótulo estando dentro do pote. Às vezes, tu só precisa de alguém que diga pra ti, o problema não é esse, ou o bloqueio é esse aqui, vamos resolver isso aqui. O caminho é esse aqui, é muito mais simples às vezes do que tu tá tentando. Às vezes tu tá tentando ali um caminho cheio de curva, sendo que tinha um caminho bem mais curtinho ali, que era só tu atravessar. E tu não tá conseguindo enxergar. E isso te acelera anos de resultado. Seguindo só essas 3 estratégias que eu trouxe aqui, aliás 4, né? Tu já acelera anos de vida nos teus resultados. Imagina se tu fizer todas, né? Gente, é muito triste ver mulheres inteligentes, capazes, fortes, sensíveis, gastando muitas vezes anos tentando sobreviver em tudo isso que a gente falou aqui. Às vezes numa vida que não faz sentido, tentando coisas que até agora não deu certo, não vai dar certo. E lá no fundo, muitas vezes não, né? A gente sempre sabe de todo o potencial que a gente tem. Só que a gente olha e pensa, não, eu sei que eu tenho potencial, mas por que eu não consigo? Eu sei que eu poderia estar muito mais longe, mas por que eu não tô? Tu sabe que tu podia mais, que tu tem muito mais aí pra realizar. E isso cansa, né, gente? E aí, quanto mais o tempo passa, mais cansada a gente fica, mais confusa a gente fica, mais sobrecarregada a gente fica. E muitas vezes a gente vai aceitando essa vida e vai sobrevivendo. E aí, aquela história que a gente sempre fala, né? A tua vida tá passando lá numa telinha, tu tá vendo ela passar, mas tu não tá presente dentro da tua própria vida. Isso é triste. Só que potencial, ele não faz nada sozinho. Potencial sem direção vira frustração. Potencial sem execução, sem ação, vira culpa. Talvez o que esteja faltando aí hoje na tua vida não é mais força. Força tu sabe que tu tem. Talvez esteja te faltando clareza. Talvez esteja te faltando reprogramar essas percepções a teu respeito que tu tem. Talvez seja alguém para andar contigo. Talvez tu precise de um suporte. Tem pessoas que não conseguem fazer sozinhas. Às vezes tu precisa de alguém ali segurando na tua mão e dizendo, vem por aqui, vamos lá, eu tô contigo, tu não tá sozinha. O que tu precisa? Do que eu falei aqui, para a partir de hoje, tu parar de perder tempo e acelerar os teus resultados. É diminuir o que tu consome? É buscar alguém para te ajudar? É resolver as travas que tu tem? Essa resposta só tu tem. Talvez tu precise de tudo isso, né? A maioria das pessoas que eu atendo, elas precisavam de alguém para direcionar elas,
elas precisavam se conhecer melhor, elas precisavam parar de consumir tanto conteúdo e executar mais. Elas precisavam de alguém ali para dar um suporte, um direcionamento. E é só a partir daí que a gente passa a ter mais resultado. E mais rápido, né, gente? Porque tempo, talvez a gente já perdeu demais. E ninguém tá aqui para perder tempo. Concordam comigo? Então eu quero que tu entenda que não é sobre capacidade, sobre força de vontade, sobre tempo. Às vezes só tá precisando mesmo as estratégias certas para te parar de perder tempo e acelerar o resultado. E quando eu falo aqui de resultado, gente, é qualquer coisa que tu queira realizar na tua vida. O que tá te incomodando hoje? É teu relacionamento? É tua vida financeira? É teu profissional? É tu como mãe? O que tá te incomodando aí? É tua saúde? É teu corpo? Eu não sei. Mas independente do que for, chega de perder tempo. Vamos olhar pra isso e vamos resolver. E é óbvio, né, gente, que se tu quer a minha ajuda pra resolver isso, digita aqui embaixo eu quero. Quando tu digita aqui eu quero, tu ganha um presente lá no teu direct. E a partir desse presente, que é um diagnóstico de graça, tá? Presente mesmo. Tu recebe um diagnóstico para entender qual é o problema e como resolver. E claro, a partir daí, se tu quiser alguém para te acompanhar, te direcionar e te trazer toda essa clareza, é claro que a gente vai seguir juntas. O que é importante? Digita aqui eu quero, ou abaixo da live depois, ou lá no meu direct para te receber o teu presente e para mim entender também que tu veio da live. E aí quem vem da live, além do presente, tem também uma condição especial. Certo, gente? Então aproveitem aí as estratégias que eu trouxe para vocês. Apliquem. Porque, como eu falei, né? Só consumir conteúdo não vai adiantar nada. Vai ser só mais um aí pra tua coleção. Então, vamos diminuir o que a gente consome, vamos diminuir o que a gente anota, vamos diminuir aí quem a gente segue, o que a gente printa e vamos ganhar tempo executando o que de fato pra nós faz sentido e vai nos trazer resultado. Então, tá bom. Então, estamos combinadas, alinhadas aqui. Amanhã a gente tá juntas aqui de novo. E essa semana a gente vai ter convidada. Sexta-feira a gente vai ter convidada, tá? Nossa sexta aqui, geralmente a gente faz ou perguntas e respostas, ou traz alguma convidada. Acho que fazia umas 2 semanas que a gente não tinha convidada. E sexta a gente vai ter. Então, essa semana vai ser incrível, como todas as outras, né? Tô preparando aqui lives bem especiais pra vocês. Então, seguimos juntas aqui, tá? Um dia de cada vez, cada dia um pouco melhor, mas sempre juntas aqui buscando o nosso crescimento, certo? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra de novo.